o hábito de ler poesia? Não sei se você concorda comigo, mas eu tenho a impressão que cada vez menos pessoas leem poesia. É como se a poesia não fosse importante, e muito pelo contrário, né? A poesia, ela aguça a nossa sensibilidade. A gente é capaz, quando você tem um treino de ler poesia, um bom treino de ler poesia, você é capaz de olhar para o outro, de olhar para uma situação com mais flexibilidade, com mais generosidade, né? Com mais sentimento. E acho que vem muito, o problema da gente ler pouco poesia vem da escola. Ninguém nos ensina a ler poesia na escola. A gente lê, decora lá umas poesias na escola e parece que está bom, mas não está. A poesia, ela é diferente da prosa, do romance, do conto. Quando você está lendo um romance ou um livro de contos, você tem uma certa urgência em terminar aquela história para não esquecer, para você não perder o fio da meada. Na poesia, os poemas não têm essa urgência. Então, o que eu faço e eu recomendo? Escolha um livro de poemas, um bom livro, um bom poeta, coloque na cabeceira da sua cama, na sua mesa de trabalho e vá lendo aos poucos, sem pressa. Você pode levar meses lendo um livro. Eu conheço gente que tem uma leitura do mesmo livro de poemas já há alguns anos, né? Intercala com outros livros de poema, mas não abandona um determinado livro. Então, não tenha pressa, mas leia poemas, né? Porque isso faz muito bem para a alma, tanto a nossa como a dos outros. E hoje eu trouxe um lançamento que é O Segundo Olhar, do Mário Quintana. É uma antologia, uma organização. O Mário Quintana morreu lá em 1994, já tem mais de 20 anos, e é uma organização feita pelo João Carrascosa. E normalmente quando você faz uma organização, uma antologia de poemas, e você não é o próprio poeta, né? Você tem um critério. Então, qual é o critério normalmente? Olha, eu vou pegar todos os poemas da década de 50. Ou então, vou pegar todos os poemas que falem sobre a mulher, um determinado tema, né? E qual foi o critério do João Carrascosa para fazer essa organização dos poemas do Mário Quintana? Ele encontrou um poema que é uma epígrafe a uma antologia lírica. Então, em algum momento, provavelmente, o Quintana pensou em fazer uma antologia lírica, né? Apesar que quase todo poema é carregado de lirismo, né? Mas o que o Carrascosa vai fazer então? Ele vai fazer um garimpo na obra do Quintana e ele vai achar, primeiro, este poema que fala da epígrafe, depois um poema que fala sobre a arte de escrever, depois um que fala sobre dedicatória, depois outro que fala sobre prefácio. Então ele já está montando aí um livro, uma organização. E aí ele escolhe o poema As Coisas, em que o Quintana diz para nós que tudo tem uma beleza oculta se a gente tiver um segundo olhar. Mesmo aquilo que parece que é feio, parece que não tem beleza alguma, se a gente olhar com bastante calma, der uma chance para aquilo, ter um segundo olhar mais generoso, a gente vai achar uma beleza escondida, uma curiosidade escondida. Por exemplo, tem um poema, Mário Quintana gosta de versos curtos, né, de poemas curtos, de apenas um verso, por exemplo, e ele faz um verso sobre a letra K. E se você pensar, o K, aquele pauzinho para cima, pauzinho para baixo, lembra o quê? Uma pessoa caminhando. E é isso que o Quintana faz. Ele faz um verso sobre a letra K, como se ele fosse a letra K, um caminhante. Então, acho que quem não conhece Mário Quintana é uma grande oportunidade. Quintana é o poeta das coisas simples, da linguagem simples, mas de uma profundidade muito grande. Ele nos faz pensar, ele está o tempo todo nos convidando para este segundo olhar. Outro exemplo, Os Intermediários, é um poema deste livro. E ele diz que eu nunca me dei bem com padres, críticos e canudinhos de refresco. Então,
num único verso, ele faz a gente pensar no padre como um intermediário entre nós e Deus, no crítico, entre o intermediário entre o autor e o leitor, e o canudinho de refresco, entre nós e o nosso refresco. E aí ele não dá nenhuma explicação, a explicação está no título. Esta é uma edição que eu achei bem bonita, ela tem uma diagramação com bastante cor, bastante espaço em branco. Eu não gosto de livros de poemas com um poema em cima do outro, com letra muito pequena. Acho que o poema pede um respiro, o poema pede um certo espaço entre um poema e outro. E esse livro traz também um dos poemas mais bonitos, na minha opinião, do Mário Quintana, que é Emergência. E Emergência fala justamente daquilo que eu estava comentando no início do post. Fala que o poeta, na hora que ele escreve, ele constrói uma janela e que você que está numa cela, está abafado, você consegue então respirar por esta janela que o poeta abriu. Então, o poeta, quando escreve um poema, ele salva um afogado. Eu acho isso de uma beleza e mostra a importância da gente cultivar a poesia, da gente tentar escrever um pouco o que passa no coração da gente, mas principalmente ler muita poesia. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br. Me escreva, me diga qual é o seu poeta predileto, que nós vamos fazer posts sobre poesia, mais posts sobre poesias aqui no Bíblia. Muito obrigada!